Olá, eu sou o Márcio Calai e você está no LecCast. O episódio de hoje está muito especial, nós vamos falar sobre comunicação estratégica. E eu estou muito feliz porque eu estou aqui com o Mark Tawil. Eu preciso confessar, sou fã do Mark e ele vai poder tirar muitas das nossas dúvidas sobre comunicação. O Mark é LinkedIn Top Voice, ele é oficial instructor do LinkedIn também, do LinkedIn Learning, creator, 3 vezes TED Speaker, palestrante, escritor e entusiasta da Web3. Mark, seja muito bem-vindo ao LecCast. Obrigado, Márcio. Imensamente feliz aqui. A gente já tem amigos em comum, conheço teu irmão e agora conhecendo o Lec mais a fundo. Eu acho que vai ser realmente uma conversa, como é que a gente pode chamar o compliance? Uma conversa precisa. Precisa. E, acima de tudo, ética e transparente. Sem dúvida. Mark, temos muita coisa para conversar. Eu poucas vezes fiquei tão entusiasmado e preparei tantas perguntas que certamente não vão caber um episódio. A gente poderia aqui fazer 16 episódios em cima de tanta coisa que eu quero te perguntar, mas a ideia... Você pode me contratar. A gente pode fazer uma série da Lec. Essa é uma boa ideia. A gente pode pensar já na fase 2 e 3. Mas para hoje, o que eu pensei é a gente dividir o episódio em 2 momentos. Primeiro, extrair de você coisas que eu não encontrei por aí, para que seja realmente algo bastante exclusivo para a nossa audiência. Olhar um pouco para a necessidade dessa audiência. Essa audiência que é de compliance, que fala das conversas difíceis, que tenta transformar a cultura dentro das organizações e que tem realmente um desafio de comunicação imenso, porque boa parte dessa audiência, e aí eu posso falar porque conheço realmente ela de perto, é introvertida, tem um perfil mais analítico, não estava preparada para ter que se tornar um grande comunicador e aí... realizar treinamentos, por exemplo. E aí a minha primeira pergunta para você é justamente essa. Na hora de conduzir um treinamento numa empresa, um treinamento corporativo, onde você vai tratar de temas muitas vezes considerados chatos, até difíceis, o que você pode recomendar para essa audiência? Como se portar? Bom, seja legal. Porque se o tema é chato, pelo menos alguém tem que ser legal nessa história. Tem muita gente que comunica bem, tem muita gente que traz o que a gente chama de rapport, ou seja, você cria uma identificação com a tua plateia e o assunto talvez não seja menos chato, mas ele passa com um pouco mais de tranquilidade. É como se você estivesse comendo um escargot. O que é o bom do escargot, que é uma lesma? O molho. Então, muitas vezes você vai ter ali uma comida que é difícil de digerir, mas o molho dá uma disfarçada ou ele desce melhor. Eu acho que a comunicação ela é muito molho. Você vai ter muita gente que é carismática, legal pra caramba, mas que entrega pouco. Mas ela vai ser mais lembrada do que talvez alguém muito bom, muito técnico, só que intragável. Acho que a gente tem que ter um balanço dos dois. Não adianta você ser muito legal e não entregar nada, e também uma pessoa que sabe muito e não sabe transmitir isso. Então, cada vez mais, o que eu tenho percebido, Márcio, é que a gente pode e deve se basear em modelos, ou role models, pessoas que são referência naquilo que fazem e que não são da nossa área. Vou te dar um exemplo. Durante muito tempo, eu trabalhei com o direito. Eu tinha uma agência de comunicação e eu atendi alguns escritórios. O primeiro escritório que eu atendi efetivamente foi Opsi Bloom. Então, na época era Opsi Bloom, né? Depois virou Abruzio, depois virou Weinzoff. Enfim, a gente tem o sobrenome dos sócios, do Marcos também. Então, o que eu percebi eu poderia absorver daquele escritório coisas que não eram da comunicação e nem do jornalismo, mas que eu poderia emendar ou trazer para o meu universo comunicacional. Então, eu tinha uma agência. O que eu percebia naquele escritório? Que era um escritório super premiado, de forma técnica naquilo que fazia, direito digital e eletrônica. Eles tinham, então, as chancelas. Como vocês têm os vários rankings, vocês têm os selos, só que na comunicação isso é muito difícil. Então, eu comecei a trazer aquilo para o meu universo. Eu era uma empresa pequena, e conseguir, então, ter chancelas e endossos maiores. Ou seja, quando você, então, não é da comunicação e você transmite algo que é mais duro, mais difícil, como a questão do compliance ou até do próprio direito, eu acho que o ideal é você buscar role models que não sejam do direito. Porque, às vezes, o teu segmento é muito engessado. Então, se você percebe
que você tem muita técnica, que você tem muito conhecimento, mas que a tua dificuldade está na comunicação, vai atrás de quem se comunica bem. Mas não necessariamente um outro advogado que se comunica bem. Talvez um apresentador de televisão, talvez um político como Obama. Você pode olhar para essas pessoas e dizer, bom, o Obama faz muita pausa. Será que eu não posso me basear nele? Poxa, o Drauzio Varela é médico, mas ele mastiga até explicar para, né, desde a turma da base da pirâmide até o líder da empresa, ele conversa igual. Então você vai ter exemplos de vários segmentos que não são do direito, que você pode absorver. Assim como eu, Mark, absorvi do direito, absorvi de pessoas que trabalham com química. Sempre vai ter alguém de uma profissão que vai te passar uma coisa que não é a tua. Eu acho que o grande segredo é estar bem atento, como uma antena, e acima de tudo ter uma humildade intelectual para poder aprender com os outros e de todas as idades. Mark, sensacional, porque você tocou em alguns pontos aqui, e o primeiro deles, eu acho que eu preciso destacar, é essa questão de falar com todos. Isso é um desafio de compliance. Compliance precisa, a gente repete isso muitas vezes. O desafio é treinar 100% da organização. Então, é claro que você pode ter algum tratamento específico na hora de enfrentar um board ou uma coisa, né, um treinamento muito pontual, mas, de modo geral, o seu programa tem que ser conhecido e o seu canal de denúncias, enfim, tem que estar disponível para toda a organização, e isso é importantíssimo. E o segundo ponto é se espelhar fora da nossa área, né? Eu acabei de ler aquele livro Roube como um Artista, não sei se você já teve a oportunidade de ler. Não li, mas eu ouvi. Fantástico, e uma das sugestões principais é essa. Se você rouba de um cara só, você é um ladrão. Se você se inspira em muita gente, e principalmente fora do seu próprio universo, a chance de você melhorar, nesse caso, a comunicação, é tremenda. E realmente trazer, sua sugestão de trazer essa inspiração, essa informação de uma maneira descontraída, de um outro universo que não seja o jurídico, que já é maçante, ou mesmo das práticas comuns em compliance, eu acho que só diversifica e facilita a vida desse profissional. E nessa facilitação é que vem minha segunda pergunta. Eu assisti, como te falei, com muito prazer os seus 3 TED Talks. Eu sou fã do TED e eu adorei a forma como você se posicionou, a forma como você trouxe informação dentro das histórias. Né? Eu também estou lendo um novo livro agora sobre as regras de storytelling da Pixar, porque acho que storytelling é realmente muito forte. Né? Tem um glamour nesse momento? Tem. Todo mundo quer falar disso? É verdade. Mas o que você fez ali fez com que eu parasse durante 15 minutos que parecem 2 e você certamente se lembra das histórias depois. O que você pode dizer sobre storytelling para essas pessoas? Como elas poderiam se valer também dessa qualidade que você conseguiu impor nas suas palestras para transferir conhecimento? Olha, a primeira questão é treino. Você não vai ver ninguém que faz algo bom ou faz bem sem treinar muito. Então, essa, acho que para mim é a primeira lição. É muita prática, é muito bastidor para alguns minutos de palco. É que a gente tende a comparar o nosso bastidor com o palco do outro. Ah, tô me ferrando aqui, o cara tá aparecendo lá. Mas é evidente que tem um treino. Eu sou o cara que mais treina esse tipo de coisa. Quando eu vou fazer uma palestra, me contratam. Quando eu vou fazer um treinamento, eu faço todas aquelas preparações, sabe, chatas, que você vai no dia anterior, fica 3 horas e tal, porque eu não quero ser a pessoa que vai melar todo um trabalho de técnica, como está tendo aqui, por exemplo. Né? Você tem profissionais que estão aqui para isso, e você vai alguém lá na frente e erra tudo, então a pessoa não se preparou. Outro dia me comentaram um livro de um ator, e diz que esse ator, ele era um ator de Hollywood, e os atores de Hollywood eles não gostam de decorar texto, os grandes, eles decoram um pouco. E ele chegou muitos anos atrás, não vou lembrar o nome do ator, e era uma gravação com Oliver Stone, diretor. E ele nunca decorava texto. E o cara ia bem em tudo. Até um dia que ele chegou no set e o personagem dele era um traficante latino. Então a fala era em espanhol. Ele não decorou, óbvio. Aí ele virou pro Oliver Stone e falou, olha, infelizmente eu não decorei. Aí ele falou, vai me custar $100 mil isso. Essa tua falha de planejamento, essa tua... Como é que a gente pode dizer? O teu não profissionalismo vai me custar $100 mil que eu vou pagar no meu bolso. Então, a partir de hoje, eu nunca mais gravo com você. Ou seja, a não preparação ela tem um preço muito alto. Como o planejamento e a preparação também tem um preço de vitória muito bom. O que eu posso te dizer do TEDx, a gente tem que falar TEDx, tá? No meu caso, que é o replicador.
O TEDão é aqueles que a gente vê ali, né? Bill Gates, Claro. como eles chamam, Simon Sinek e tal. E os TEDx são os replicadores, por isso que eles são menores. Você tem várias regras, então você tem TEDx para 30 pessoas, para 20, para 100, para 1000 e por aí vai. Normalmente eles começam num bairro para virar cidade, então Jardins vira São Paulo, no caso aqui de São Paulo, mas você também tem universidades, enfim, aí você vai ter várias chancelas. É um evento voluntário, você não recebe. Tá. E quando você vai fazer, normalmente tem um tema. Então eu fiz um primeiro de TEDx São Paulo, né? Depois eu tinha ele era um pouco mais aberto. São Paulo foi a gente aquilo que a gente espalha. Isso. Que era um pouco mais aberto. Eu tinha perdido meu pai para Covid, estava muito tocado ainda. Claro. Continuo tocado, né? Claro. Não tanto. Depois eu fiz um outro, que era o TEDx Macedo Women. Eu era o único homem. Macedo é um bairro de Guarulhos. Eu era o único homem a falar, então eu falei das mulheres da minha vida. Depois eu tive um sobre educação, que era um TEDx Objetivo Sorocaba. Olha como é específico, né? O objetivo de Sorocaba de ter uma licença que só pode falar 3 pessoas por TEDx. Olha só. E agora eu vou fazer de novo um TEDx Macedo em outubro, chamado Lugares. E aí eu vou falar da minha experiência como filho de imigrantes, né? Minha mãe nasceu no Egito, meu pai nasceu no Líbano. E agora em setembro eu vou para o Egito. Então acho que vai ser um resgate mesmo. Vai vir em boa hora. Muito legal. A preparação do TED, antes até de falar de storytelling, ela é muito específica. Queria te perguntar sobre isso mesmo. Pois é, porque Como o TED... você monta um TED? Na verdade, assim, o TED ou o TEDx, no caso, ele não tem a característica de uma palestra normal. Primeiro, o tempo é muito reduzido e está sendo cada vez mais. Então, você tinha uma métrica de 18 minutos, depois caiu para 16, depois para 12. Hoje, o ideal, 8 ou 9. Você fala, pô, mas 9 minutos não é nada. É bastante coisa se você parar para pensar que você precisa falar de uma mensagem. Então, em vez de eu falar da criação da LEC, eu vou falar de o insight que me deu enquanto eu estava tomando um café e ali eu visualizei um momento jurídico diferente que poderia se tornar uma empresa. Mais ou menos isso. Você pega uma história e você desenvolve. Então, não é uma questão de, putz, vou colocar 30 assuntos em um. Não, eu vou pegar um assunto que é uma ideia que merece ser espalhada. E aí os organizadores do TED ou do TEDx, eles sentam com você para poder te preparar. Então você tem uma preparação mesmo de treinamento, de conversa e tal. Como é que eu preparo as minhas palestras normalmente? Eu escrevo tudo, escrevo o que me dá na cabeça, como se fosse um mini livro. E de lá eu preparo os slides. Ou seja, eu pinço. As minhas histórias, normalmente, de TEDx e companhia, a primeira não teve slide, foram 9 minutos sem slide. Depois eu te conto um bastidor. Mas, normalmente, o que eu faço? Eu escrevo tudo, pinço os slides e ali já saiu de mim. Só que, para mim, Márcio, precisa ter um começo, meio e fim. Eu não consigo fazer uma história que não feche. Então, eu escrevo, eu tenho aqueles milestones, no meio eu tenho 3 ou 4 temas que vão encadeando um no outro, como se fossem cenas que vão encadeando umas nas outras. E no final, normalmente, eu tento fechar, dar um laço, como o Boixá fazia, por exemplo, que é voltar para o começo. Ou seja, o final de tudo, ele volta para o começo e tem um encerramento. Então, sempre tem que ter um começo forte que prenda e um final forte que dê sentido àquilo que começou. Porque as pessoas se lembram muito mais disso do que do meio, necessariamente. Elas lembram de uma frase, elas lembram de uma história, elas lembram de um momento, elas lembram de um choro. Elas não vão se lembrar de todo o conteúdo. Então vai uma frase aqui, que eu não me lembro se é da Maya Angelou, que diz o seguinte: as pessoas não vão lembrar daquilo que você falou. Elas vão lembrar de como você as fez sentir naquele momento. Então é muito mais como você toca a pessoa do que como você faz. E aí, para finalizar a questão do storytelling, que é a contação de história, eu acho que o storytelling ficou muito batido. Né? Ficou piegas até, dependendo do negócio. Você vai no LinkedIn, você tem uma trombada de corredor que vira um conto de Machado de Assis. E aí vai parar no fanfics corporativas, que aliás é um bom site, uma página de Facebook para você ver o quanto as pessoas são piegas e viram motivo de chacota. É que você tá falando daquelas histórias do tipo, fui entrevistar uma pessoa, Exato. E ela bateu o carro, eu troquei o pneu, e eu dei o troco certo, e eu sou fantástico. E é o jeito que você escreve. Aquela jornada do herói Exato. manjada. Piegas. Porque na verdade é o seguinte, ninguém é herói o tempo todo.
As pessoas têm boleto para pagar, tem dor de barriga, tem diarreia, tem unha encravada, tem briga no trabalho, tem briga no trânsito, as pessoas estão passando por dificuldades de saúde mental. Então, assim, não é isso. Você não precisa ser o deprimido o dia inteiro, mas ficar se vendendo como uma pessoa que só acerta também é ruim. Então eu vejo que as pessoas se ligaram nisso, as novas gerações já se ligaram nisso mais ainda, e você vira motivo de chacota. Tanto é que ninguém no LinkedIn é demitido. As pessoas têm novos desafios. Sim. E aí, quando eu falo disso, eu estou querendo dizer o seguinte, mais do que storytelling, que é a contação de história, você tem que praticar o story doing, que é você viver essa história. Então, se a história não é tua, você conta a história e você dá o crédito, que é uma coisa que não acontece. Né? Você pega para você, é como se tivesse vivido uma mentira. Então as pessoas sacam e elas percebem. Esse é o primeiro ponto. E quando você vai contar, talvez romantizar um pouco menos adjetivos, que foi tudo maravilhoso, incrível, espetacular, e contar um pouco da vida real. Né? Assim, trazer um pouco do storytelling, mas não storytelling do super-herói. Talvez trazer um storytelling mais verdadeiro. Olha, eu tive dificuldade aqui e teve gente que me ajudou. Não dá para chegar sozinho em tudo. Aliás, é muito mais difícil. E aí você tem um problema de visão de mundo. Quando você consegue ter essa honestidade intelectual, construir um storytelling que não seja tudo sempre 100%, pô, você vai falar da história da Lec, foi tudo ótimo. Jamais. É impossível, Um monte não de tem desafios. como. Desafio, e mais que desafio, perrengue mesmo. Problemas, claro. Problema, você tem que falar. Pô, você Sim. fala de compliance, quantas histórias não deve ter de dor de cabeça, de assédio, de porradaria, milhares. Então, acho que você tem que falar o que tem que ser falado. E aí eu acho que o storytelling perde um pouco do glamour, mas ele vai para um outro estágio, que é esse estágio que eu te comentei do story doing. Ou seja, fazer mais e falar menos. Eu estou muito nessa pegada, assim. Menos storytelling, mais story doing. Eu não quero super-herói, eu não quero Mulher Maravilha do meu lado. A pandemia mostrou pra gente que não tem super-herói, que está todo mundo sujeito a ter problemas, e eu acho que a partir disso o mundo fica talvez um pouco menos colorido, mas eu acho que ele fica com mais o pé no chão. Sabe coisas que me agradam, Mark, quando eu vejo histórias, e talvez até por isso eu tenha gostado das suas, quando a gente se identifica. E a gente não se identifica com super-herói. Eu não sou o Superman. Vulnerabilidade da pessoa. Viu? Eu pareço. Não, parece, lembra. Que hoje eu tô elegante pra você. Mas é que o Superman não usa barba, mas tirando verdade. isso. mas a verdade é essa, né? Quando você conta aqui, sou filho de imigrante, meu pai também nasceu no Egito, né? Eu vou pra lá agora, pro Cairo. Pô, eu tive no Cairo, foi uma das Você é a viagens. mistura do Brasil com o Egito. Eu sou. Eu também. Toca aqui. Tamo junto. E aí você ouve essas histórias, você se identifica e você lembra das histórias, você lembra de como a pessoa te fez se sentir. Isso realmente pode ser levado para qualquer lugar. Por que não para o ambiente corporativo? Né? 100%. Histórias reais, As histórias de empresas dificuldades. são né? feitas por pessoas. Né? O tempo todo a gente acha que é um CNPJ, mas na verdade são CPFs que compõem um CNPJ. E tem frases meio clichê, mas que são assim, né? Nenhum CNPJ vale um AVC. Quando você tem visto acontecer a pandemia, e eu perdi meu pai para a Covid em 2020, um dos primeiros, você percebe o seguinte, tem muito mais prioridade, tem muito mais pessoas importantes na tua vida do que ficar lambendo um chefe. Sim. E eu acho que todo mundo sacou isso nessa pandemia. Claro. Que eu vou sair de casa, vou me colocar em risco, vou colocar meus pais em risco, vou mandar para minha mãe na fila do supermercado, vou deixar de falar com uma tia idosa para agradar a chefia, ou para agradar colega, ou para ficar lambendo alguém aqui. Acabou. Isso está diminuindo. Vou ficar ostentando num Brasil tão desigual, vou ficar colocando preto na propaganda, sendo que não tem preto trabalhando na minha empresa. Eu acho que essa verdade, assim, essa transparência, aí entra a questão até do compliance, ela vai ser cada vez mais exigida, especialmente pelas novas gerações. Alguém que é geração Z, 20 anos para cá, alguém que é millennial, não vai aceitar esse racial washing, esse social washing, assim como hoje, com mais maturidade, a gente não aceita o greenwashing, que é a sustentabilidade fake. E aí vocês, mais do que ninguém do direito, percebem isso. Eu acho que o compliance passa muito por isso. Né? Quando você me diz, toda empresa precisa saber, toda empresa precisa saber. Eu vou conseguir convencer um estagiário de 18 anos que não tem ainda o polimento do tempo,
Como eu conseguiria convencer um diretor? Não. Então, o que eu preciso fazer? Adaptar a minha comunicação. Mas quando você fala em a gente ter identificação, me vem uma palavra muito forte que é rapport. O rapport, rapporter em francês, é você trazer uma identificação. Rapporter é trazer. E quando você traz a identificação, entra uma questão de comunicação. Então, por exemplo, o teu rapport comigo foi o Henry, nosso amigo, o teu irmão, isso fora do ar. Claro. Né? O teu rapport comigo talvez foi assistir TEDx, que você gosta, Sim. mas tem gente que vai ouvir aqui e vai gostar talvez da história do meu pai, porque, pô, perdeu alguém, um ente querido, ou alguém conhecido, ou o próprio pai ou a mãe, meus sentimentos adiantados aqui. Mas tem gente que vai ter rapport comigo porque me viu usando um tênis, ou porque sabe da minha relação com os meus filhos nas redes sociais. Então, o rapport ele é muito relativo. Então, independentemente de você falar de compliance ou um outro tema, você vai ter que trazer rapports diferentes para públicos diferentes da mesma empresa. Isso é comunicação. É você tratar o outro como o outro quer ser tratado. Não adianta você trabalhar com um CEO e conversar com ele como você conversaria com o moço do café, porque não é a mesma conversa. Claro. Então, você vai ter que adaptar a tua comunicação para explicar o que é compliance e dizer, talvez, para alguém de 18 anos que você vai ferrar a empresa, que você vai destruir, sei lá, você vai ter que usar palavras que caibam naquele vocabulário. Você sabe, Mark, que eu escrevi um artigo para um dos livros que a gente escreve. Todo ano a gente escreve um livro, uma obra coletiva aqui com profissionais de compliance, gente que está no nosso meio de relacionamento, fazem parte do Compliance Mastermind. Eu escrevi um artigo que fala, esqueça treinamento e comunicação, antes faça marketing, engaje e lidere o movimento. E o que eu proponho lá, e é meio atípico no nosso universo, é que eles façam um exercício de criação de persona na hora de começar a pensar, a se comunicar. Né? E eu explico para eles, poxa, se você se comunicar com uma pessoa de uma maneira que seria natural e orgânico para ela, né? Ela não vai ter esforço nenhum para consumir aquele conteúdo. Faça o que ela já está acostumada, ou o que ela gosta de ouvir, e isso transforma, sem dúvida que transforma. Na sua resposta, você falou de um tema muito importante para a gente, que hoje é caro ao profissional de compliance, que é ESG. Né? ESG entrou na agenda de uma maneira muito importante. Claro que hoje as empresas estão muito preocupadas com isso porque vai impactar no valor do papel, vai impactar na concessão de empréstimos, vai impactar cada vez mais financeiramente para as empresas e não apenas numa forma de se posicionar de uma maneira bonita, e o greenwashing, como você bem colocou, é um problema. O profissional de compliance ele tem que lidar... olha o cenário do cara, ele tem que falar com a alta administração, muitas vezes com uma diretoria financeira ou mesmo com um conselho de administração, para vender ideias como essa, do tipo, olha, precisamos ser mais sustentáveis, nós temos responsabilidade social. É o chato do rolê. Não tem pessoas pretas na empresa, não bote um anúncio com uma pessoa preta porque a gente vai fazer um papelão, faça o contrário, vamos começar por... Então ele tem que ter... Às vezes ele é o chato do rolê, e aí o ponto é esse. Ele tem um propósito muito verdadeiro por trás, ele tem um valor que às vezes está escrito no código de ética da empresa, que é um valor da empresa também, só que ele tem que vender o longo prazo. Né? Sim. Ele tem que lutar contra as decisões de curto prazo, que geralmente é budget, bater meta e tudo mais. E também a visão curta da liderança, o preconceito da diretoria. Eu queria entrar nesse ponto, né? Sim. Quer dizer, o que você sugere para uma pessoa nesse cenário, né? Como lidar com o preconceito da diretoria, com pessoas... A gente teve aqui um último episódio anterior falar de masculinidades e a gente falou muito dessa geração. É mesmo, que legal. Quem vocês ouviram? É um amigo também de infância, muitos anos, chamado Luiz Kifuri, que tem um trabalho chamado Portal Mundo Homem. Muito legal. E ele falou justamente sobre essa geração, anos 80 e 90, Sim. que hoje dirige as empresas e vem com suas histórias de vida, com seus vieses, com seus preconceitos. Claro. O que você pode sugerir a esse profissional de compliance que vai enfrentar essa dor? Quer dizer, eu tenho que defender o bem maior, às vezes é um interesse coletivo, mas no curto prazo ali eu vou sofrer. Sim, que é lidar com o preconceito do outro. Exato. Né? Eu vejo de duas formas. Você tem uma questão muito salutar, que é você lutar por uma coisa melhor. Depois, eu vejo que é uma questão de se municiar para essa guerra, porque não é uma guerra de curto prazo, e ele não vai enfrentar isso só no âmbito da empresa. Ele vai enfrentar isso desde a mesa do bar, quando ele começar a falar com os amigos ou com as amigas, vai enfrentar isso no clube e até dentro de casa. De alguém dizer, pô, mas isso é chato, isso é mimimi, isso é aquilo, tal. E no caso dele, do profissional e da profissional de compliance,
Tem um outro agravante, que é meio que fazer um trabalho de policiamento também. De se policiar primeiro, que ele tem que dar o exemplo, e depois de começar a parar estas. Então, na minha visão, eu acho que a primeira coisa que tem que pensar é como é que eu me planejo para eu ser essa pessoa primeiro. Então não adianta também você ir lá e pedir coisa, e vender o peixe, né? E tentar fazer isso e aquilo, e você não ser esta pessoa. Então, esta pessoa precisa primeiro mudar a mentalidade. Então, se ele tem vieses, ele tem que desconstruir, que é o que você fez aqui com o Kifuri, é o que vocês estão fazendo aqui com outros podcasts e afins. Tem que se desconstruir para construir um novo mundo. E aí eu acho que é conhecimento, eu acho que é mudança de paradigma. Então, ele tem que ser o primeiro exemplo a ser seguido. Sabe, Marques, desculpa te cortar, mas eu agora me recordei de um post seu, que você dá 10 dicas para viver melhor. Uma delas é justamente de se acostumar com aquilo que a gente recomenda aos outros, né? Exatamente, que é viver aquilo que a gente recomenda aos outros. É bem isso, né? É isso, porque, cara, assim, não adianta eu vender, fazer acontecer, eu vou ser uma farsa, eu vou ser um impostor, eu vou ter aquela síndrome do impostor eterna. Estou dizendo para você dirigir com cuidado, mas eu bebo e passo no acostamento. Não dá. Então, ou você pratica aquilo que você posta, ou você para pelo caminho, porque alguém vai te descobrir. Antes até de você mesmo no espelho. Claro. Né? E vai te dedurar. A gente chama isso de expose hoje em dia. Sim. E você tem de monte. Ninguém mais está sujeito a viver numa caixa preta, que aliás é laranja. Está todo mundo numa caixa transparente. A caixa preta do avião. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, Marcelo. A primeira coisa é você realmente se tornar o maior exemplo para você mesmo. E depois, eu acho que é ir quebrando essas objeções por meio do exemplo. E do exemplo de quem está dando certo. Então, se eu vou conversar com um diretor financeiro e eu quero me sentar com ele para convencer esse diretor financeiro que eu preciso oferecer um curso de compliance para a minha equipe, porque a equipe está indo para as redes sociais, está trocando os pés pelas mãos, eu preciso convencer esse diretor financeiro de que vai me trazer problemas financeiros. Não adianta eu chegar e sentar com um cara que é de Excel e falar de Word. Falar, olha, o nosso propósito está no código de ética da empresa. Ele não quer saber. Claro que ele quer saber da ética, mas ele não quer saber da palavra. Ele quer saber do número. Então, para este cara ou para esta mulher, eu vou sentar e eu vou trazer números do que pode atrapalhar. E mais, eu vou trazer case e anti-case. Ali deu certo. Olha o barulho que deu a colar. Mas quando você traz isso, pelo menos você fez sua parte. Você pode não convencer. Ele pode olhar para você ou ela olhar para você e dizer, desculpa, não tem esse dinheiro, não vai rolar. Tá bom, mas eu avisei. Acho que esse é o primeiro ponto. E depois, pouco a pouco, você começar a ser um promotor dessas histórias internas. Então, primeiro, identificar quem é o teu público lá dentro e o que você vai trazer para cada um. De novo, um rapport para cada um. Né? Para o líder você vai conversar de um jeito. E eu acho que trazer mesmo coisas que estão funcionando. Porque em algum momento você pode até perceber que aquela empresa não é para você. Se você está ali trabalhando compliance de uma empresa, tentando trazer ética, tentando trazer isso, aquilo, trazendo exemplos do que funciona, mostrando onde a corda vai estourar e ninguém te ouve, então desculpa, a empresa está certa e você está errado. Você é a pessoa errada naquele ambiente. E aí você vai procurar uma empresa que condiga com os teus valores. Sem dúvida. Faz muito sentido e realmente é o dia a dia de boa parte da nossa audiência. Eles têm que aprender a lidar com esses cenários e suas dicas são muito valiosas. E eu te perguntar, ainda nessa relação, quero entrar com você também no universo de carreira, dessas pessoas, como a gente vai falar, mas antes disso, uma última pergunta ainda sobre essa postura do profissional de compliance no tratamento com essa alta administração. Você tem alguma dica para discordar? Claro. Como discordar com elegância e fazer a pessoa refletir nos... Porque hoje, o que eu percebo muito, Mark, nessas conversas, as pessoas... E aí eu acho que até o fato de eu começar a fazer entrevistas aqui no podcast me ensinou muito isso. Hoje eu ouço para contribuir em cima da sua fala, para trazer uma informação adicional. Mas as pessoas em uma reunião de negócios, elas ouvem para discordar, ou elas ouvem para responder e mostrar que você está errado. Exatamente. E a conversa não flui, a conversa não evolui. Qual que é a sua dica para discordar? Bom, primeiro, ela não acontece só desse jeito. Ela acontece o tempo todo. Não é só numa reunião de negócio. Quando você está falando com alguém na rua, a pessoa já está maquinando a próxima pergunta antes de te ouvir.
Quando você está em casa, muitas vezes, você está perguntando alguma coisa para alguém, a pessoa te responde completa outra coisa, porque ela não está presente. Então, isso não acontece só nas empresas. Nas empresas também com a desculpa de estou correndo, ou é uma negociação. Então, o que é isso? Acho que tem duas coisas aqui. Primeiro, uma necessidade de o ego prevalecer. Ou seja, a minha história precisa ganhar da tua. Precisa ganhar da tua. Né? Por quê? Porque eu sou melhor, porque meu ego está dizendo que eu vim aqui só para vomitar aquilo que eu preciso dizer. Então, a primeira questão que a gente tem que falar, e aqui eu cito uma pessoa com quem eu aprendi isso, que é o Thomas Brieux, um cara brilhante para vocês escutarem em qualquer lugar, e para você trazer ele aqui, um especialista em escutatória. A primeira questão é suspender o ego. Primeira questão. Ou seja, eu vou entrar para protagonizar junto com você, Márcio, aqui. E não aqui sentar, vender meu peixe, ou puta, sentar aqui para falar de mim, ou sentar aqui para falar das minhas questões pessoais. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Eu não quero eu sentar aqui para fazer minha história prevalecer o tempo todo. Eu quero sentar aqui para protagonizar junto com você. Como eu protagonizo junto com você? Fazendo aquilo que você está fazendo aqui, que é primeiro praticar uma escuta ativa. Ou seja, você está presente na conversa, escutando o que eu tenho a dizer e fazendo uma devolutiva em cima daquilo que a gente conversou. E eu também estou fazendo isso. Então, em vez de eu sempre perguntar, Mark, como é que eu promovo um compliance melhor por meio da comunicação? E eu te responder, pô, Márcio, você sabe que eu tenho feito muito treinamento, né? Adoro a turma do direito. Assim, eu vou te responder outra coisa. Por quê? Porque eu quero... Primeiro, o meu ego está dizendo, vai lá e vende teu peixe, fala o que você tem que falar, a tua história é melhor. Segundo, eu não estou prestando atenção, o que já é uma violência. Então, a comunicação não violenta, na hora de discordar, eu acho que ela te traz uma perspectiva única, que é primeiro você entender o outro, você se fazer presente, você tentar administrar um pouco ali com inteligência emocional, se a conversa está partindo de um lugar mais agressivo ou até mais egocêntrico. E aí, para você discordar com elegância, eu acho que tem algumas palavras, inclusive, contributivas, né? E que você pode usar. Então, me fala alguma coisa agora para eu discordar de você com elegância. Veio na minha cabeça alguma coisa política, mas eu vou te poupar disso. Não, pode me trazer uma coisa política. Mas eu vou poupar o podcast disso também, porque então vai tudo ficar bem. uma coisa assim. Vamos falar de futebol, então, já que é mais tranquilo. Bem mais. O Corinthians pode será falar de religião campeão também, que da... a gente tem a mesma. A religião, é verdade. Política e religião, vamos nesse caminho. O Corinthians será campeão da Copa do Brasil. Tá. Eu sou São Paulino, sou mesmo, né? Já fui muito mais roxo, agora eu tô um lilás, assim, né? E falo lilás aqui, já vai ter um monte de gente ouvindo, já... rotulando, né? Fazendo piadinha. Fazendo piadinha. Pode fazer. Você sabe que eu tenho uma cor favorita. Muitos homens não têm. E é roxo, cara. Eu adoro roxo. Mas eu adoro... Roxo. Vou fazer outra piada aqui. É berinjela. Berinjela. Puta, agora é mais bonito que o roxo, berinjela. É mais bonito. Que é o roxo escuro. Mas vamos lá. A minha cor preferida é cinza. Vamos lá. Eu não quero concordar com isso. Vamos dizer que eu não concordo e não quero que o Corinthians vença. Claro. Eu posso te dizer, você tá louco. Eu posso te dizer, Márcio, se liga, vai. Eu posso te dizer, não viaja. Mas eu posso te dizer, contribuindo com elegância, algo que você não tem como tirar de mim. Posso te dizer assim. Putz, Márcio, olha, eu vejo de outra forma. Eu vejo de outra forma. Mas como que você vê? Eu vejo desse jeito. Eu vejo que o Corinthians pode não chegar. É o argumento. Mas quando você me fala isso, é diferente do que falar eu discordo, que já é um rompimento, que já é uma barreira que eu coloco na tua frente. Você pode falar, eu tenho uma outra opinião. Você não pode ter outra opinião? Claro. Então é mais elegante na hora de você trazer uma devolutiva que você discorda. Você diz, olha, eu vejo de outro jeito, eu tenho uma outra opinião, eu penso diferente. Tudo isso faz com que você desarme o teu interlocutor, especialmente no sentido dele te achar agressivo. Então, eu acho que não é o que você diz, é como você diz. É como você traz essa perspectiva. Então, não é tomar um cuidado também fake para não dizer aquilo que você quer dizer. Eu quero dizer que eu estou discordando. Não estou dizendo que eu não estou discordando. Mas a gente está fugindo do tópico central. Exatamente. Então, assim, Márcio, olha, eu... Sabe? Não é isso. Estou dizendo, olha, eu vejo de outro jeito. Você não pode ver de outro jeito? Ué, por que não? É uma democracia.
Eu penso diferente. Posso pensar diferente? Pode, então tudo bem. Aí eu apresento o que eu pensei, sempre tocando no argumento, sempre tocando em fatos e nunca tocando em opiniões pessoais. Então eu vou te dar um exemplo. Eu posso muito bem discordar de você quando você chega atrasado, aqui na LEC, não é teu caso. Ele chega atrasado, pessoal? Nunca, né? Aí é o seguinte, quando você chega atrasado, eu posso virar para você e falar assim, Márcio, você tá sempre atrasado, né? Generalizar. Não só generalizar, mas eu tô te criticando. Ah, sim. Você tá atacando a pessoa e não o atraso. A pessoa e não o atraso. Esse é o primeiro erro que você faz. Todo mundo faz esse erro. Quem chama isso já até de uma falácia argumentativa, né? Assim, no direito talvez, né? Ou na retórica talvez. Na retórica, Mas eu acho que isso aí, mais do que isso, é uma burrice. Pouco útil, né? Pouco útil. Você já coloca a pessoa contra você e você cria uma barreira. Agora, se eu viro para você, sento com você e falo, Márcio, esses atrasos diários estão me prejudicando aqui na empresa. Aí você vai me dizer, pô, mas você tá falando que eu atraso. Não falei que você atrasa. Falei que existe um atraso, ou não existe. Então, o fato, ele existe. E quando você critica o fato e diz como você se sentiu, você vence o jogo. Então, você pode ter qualquer conversa difícil com qualquer pessoa, desde a chefia até a turma da segurança. Mas você tem que criticar o fato. Se eu virar para um CEO meu e dizer, olha, as reuniões longas estão incomodando o pessoal. Ele não pode dizer, pô, você tá falando que eu falo muito? Não tô falando que você fala muito. Estou dizendo que é uma reunião longa e que o pessoal se sente incomodado. Ele não vai poder dizer, as pessoas não podem se incomodar. Nenhum adulto falaria isso. E ele também não pode dizer que as reuniões não são longas. Então, idealmente, você criticar o fato e não a pessoa já é a primeira coisa. Você vê muito político fazendo isso de uma maneira inteligente e você vê muito político trocando os pés pelas mãos. Sim. Depois, um segundo ponto é dizer como você se sentiu. Então, são técnicas que você usa para você ter conversas difíceis, para você poder discordar com elegância. Tem técnica para você fazer uma reunião inteligente, quer ouvir? Claro. Uma técnica para mim de uma reunião inteligente é uma reunião que tem horário para começar e acabar, coisa que não acontece. É uma reunião que você vai com uma pauta, coisa que não acontece. Ou seja, eu levo bullet points ali para uma reunião de Zoom que vai acontecer das 8h20 às 8h40, só nesse horário. Eu pergunto se as câmeras vão ser abertas ou fechadas para todo mundo e quem não puder tem que me avisar o porquê. Tudo isso é regra. No tribunal não tem regra? Sem dúvida. Então, e aí você termina essa reunião com um call to action, ou seja, próximos passos. E se você for muito, muito, muito zeloso ou zelosa, você ainda manda um e-mail com uma ata. Ou seja, em vez de eu entrar num bate-papo de reunião do Zoom, que tá todo mundo com cara de B, te olhando com cara de B, desde de manhã, você começa uma reunião que você sabe que, era das 8h15 às 8h30, vai até 8h50. Você atrasa coisas da tua casa, atrasa coisas do trabalho, em que metade da reunião é para falar do jogo, a outra metade é para brincar e para falar do debate. Os temas que deveriam sair não saem, e você ainda sai de lá sem muito o que fazer, é uma reunião falha. Então, idealmente é você ter um tempo, você ter uma pauta, é você organizar a história. E dá para fazer. Isso também é comunicação. Talvez uma comunicação mais técnica, não verbal. Sem dúvida. E tem muitas estratégias novas que têm se usado para tornar essas reuniões cada vez mais rápidas e efetivas. Exatamente. Até reunião em pé eu vi esses dias. Reunião não, sem em pé sempre existiu. Reunião em pé e sem celular. Sempre celular existiu, Nos Estados Unidos, eu me lembro que, sei lá, 6, 7, 10 anos atrás, tinha uma brincadeira do pessoal colocar um celular em cima do outro, ou seja, uma pilha de celular na mesa, e a primeira pessoa que não aguentasse tirar o celular pagava a conta. Ou seja... É um belo estímulo, né? Mark, queria levar nossa conversa para um outro rumo para que a gente não deixe de falar de algo que você fala bem e que realmente eu tenho certeza que nossa audiência que te conhece vai querer ouvir você falar, que é esse lado carreira, marca Sim. pessoal. Aliás, antes de começar as perguntas, eu tenho uma pré-pergunta para você, que é sobre o livro Seja Sua Própria Marca, que eu procurei e não encontrei. Não tem como, né? Não terminei. Mas tinha promessa... Tinha, são promessas. Entendi. São promessas. Não, é assim, vou te contar. Cara, eu revirei a internet para encontrar. Não, vou te contar. Eu escrevi o livro e entreguei o livro em 2020. Tá, teve a pandemia. Foi isso. Aí meu pai morreu. Tá. E o livro tinha refações. Claro, sim. Só que aí eu percebi o seguinte, cara, o livro é sobre pessoas e marcas, né? Pessoas marca também, que pode nos ensinar muito
a gente não só construir a nossa marca pessoal, mas acima de tudo, deixar a nossa marca no mundo. Ele é isso. O livro é sobre isso. Então eu entrevistei, cara, Ney Matogrosso, Condzilla, Ana Maria Braga, enfim, um monte de gente bacana. Um monte de gente bacana, pessoas, entre aspas, anônimas para o grande público, mas igualmente bacanas, e falei ali de uma tese que eu tenho e tal. Só que o mundo virou de cabeça para baixo. As marcas viraram de cabeça para baixo. Então, esse é um cenário. O segundo cenário é o cenário da guerra da Ucrânia. Porque, além disso, eu também passei por um divórcio em dezembro de 2021, que também me deixou muito, como é que eu posso te dizer, perdido na vida, né? Eu tenho 2 filhos pequenos e o divórcio, que terminou super amistoso, não tem problema nenhum, mas me deixou perdido. E eu acho que isso também impactou na hora de eu fazer uma devolutiva do livro. Mas aí soma-se a essa questão do livro uma terceira história, além da pandemia que mudou tudo, dos números, da guerra que pressionou marcas que saíram da USA, que é a Web3, ou seja, a internet 3.0, que traz inúmeros fatores que vão impactar e muito o mundo das marcas e das pessoas que querem deixar a marca no mundo, que são metaverso, realidades imersivas, NFT, que muda por completo o nosso conceito de compra física das coisas, de DAOs, né, que são aqueles clubes descentralizados. Ou seja, você tem muitas mudanças de 2 anos e meio para cá que me fizeram preparar o livro para 2023. Então ele sai no ano que vem pela HarperCollins, que é o segundo maior grupo editorial do mundo, mas ele tem essas características. Eu tive que reescrever o livro algumas vezes e agora eu estou nesse processo também. O momento sugere, ainda bem que você teve essa oportunidade, senão você ia correr para a segunda edição para fazer. Não, e outra, o livro é nascer morto, né? Porque assim, você fala de um mundo, um livro que não tem a Covid, hoje é um livro morto. Nesse tema especial ainda, lógico, sem dúvida. Sem todos dúvida os temas, porque a gente está falando de... Claro, você traz um tema clássico super do direito. Não mudou tudo bem, claro. Não mudou, mas você fala um tema de comportamento, cara. Falou de vida, a vida é outra a partir de agora, né? E aí, né, falando disso, que bom, então aguardemos aí Obrigado chegada. por revirar, você fez a lição de casa, hein? Cara, eu na verdade, eu gosto de ter, eu criei uma nova, antes eu não comprava livros e eu percebia que eu lia menos, agora eu compro. Mas você lê tudo? Então, porque eu compro e não leio tudo. Então, eu compro e não leio tudo. Eu compro o curso e não assisto. Eu também, isso faz parte, mas alguns eu acabo fazendo. E o fato de ter a fila ali, é claro, tem no Kindle também, mas eu tenho comprado físico. Eu também tenho comprado físico, Porque, assim... Você dá uma folhada, fica na mesa... Exato, te lembra, tá lá empilhado. O próprio do TED, acho que é Chris Anderson, sim, né? Eu comprei também para que ele ensina. É legal. Super legal, né? O cara que tem vivência de TED, enfim, sabe como te ajudar a construir também. Diz que ele tá saindo nesse ano. De lá? Agora vai mudar de mãos. Não sabia. Mas o fato é esse. Então eu tava querendo ir atrás do seu livro para comprar e até poder trazer alguma coisa para cá. Mas, enfim, quero mudar nosso rumo da conversa agora para o lado da carreira. E aí, o ponto mais básico e inicial dessa conversa é te perguntar o porquê, né? Qual que é a importância, realmente, de um posicionamento digital hoje para um executivo, para um profissional que, às vezes, ele não quer vender curso, né? Às vezes ele não quer o óbvio da internet, às vezes ele não quer esse caminho, mas o que ele pode extrair e por que fazer isso? Perfeito. Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, nem todo mundo tem a vontade de protagonizar. Você tem muita gente que é low profile, você tem gente que é no profile. Você vai ter de tudo nesse mundo digital. Agora, é fato que se você não está no digital, alguém vai te colocar. E isso pode ser muito ruim. Então, ter uma voz oficial para qualquer empresa é fundamental. Isso é condição sine qua non. Mas, quando você tem, por exemplo, uma pessoa que é muito low profile, pega pessoas que são muito endinheiradas e que não enxergam no digital uma fonte de renda, por exemplo, tudo que a pessoa quer é não aparecer. Você pega banqueiro, o banqueiro não quer estar, a menos que seja alguém que viva disso. Tipo Nubank, esses novos bancos, as fintechs e tal. Mas pega um banqueiro tradicional, aqui da Avenida Paulista, aqui do lado, o cara não quer aparecer. Para quê? Ele tem bilhões, ele tem pessoas que invejam, ele tem pessoas que podem sequestrar. O que ele vai ganhar? Ele tem um banco. Isso com outras empresas também, empresas mais familiares, mais tradicionais. Você tem muitos grupos que não querem aparecer de jeito nenhum. Tem as pessoas tímidas. Sim. E tem as pessoas que não enxergam isso para nada. Então, tudo bem. Agora, é inegável que no mundo de hoje, a gente tem uma possibilidade
da gente ser visto, lembrado, contratado, pago, vender, namorar, fazer sexo. Sexo, não tô falando namoro, fazer sexo por meio da internet. A internet e o mundo digital, ele te propicia muita coisa, né? Comprar, vender, enfim, você tem uma vida que é muito mais ativa do que tua vida pessoal dentro da internet. É muito louco, mas é verdade. Eu te digo isso com propriedade. Eu sonho, dia sim, dia não, há muitos anos estão roubando meu celular. Há muitos anos. E nunca roubaram, graças a Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, provavelmente, Freud explicaria que minha vida inteira está no celular. Então, talvez seja uma invasão da minha vida, talvez seja um pensamento de, minha privacidade. Não sei. Né? Talvez a minha psicóloga, Érica Witt, fale melhor. Mas, o que eu quero te dizer é o seguinte, a nossa vida está muito mais no celular. É muito pior alguém roubar teu celular do que invadir tua casa. Vai encontrar muito mais coisa. Ou seja, a extensão da nossa vida digital hoje, ela é mais complexa, mas ela também tem um lado, entre aspas, bom. Você pode conquistar muita coisa. E aí é uma questão de querer. Você pode ir para as redes vomitar o teu ódio, falar de política, de futebol e falar palavrão e tal, e ser rotulado por isso, mas você também pode ir para um outro lado e fazer bonito ou fazer menos feio. E aí é uma questão de escolha. O que eu quero te dizer é o seguinte, nem todo mundo precisa ser o arauto, né, o role model das coisas, mas em estando, você precisa se portar direito. Entende o que eu tô falando? Total. Você não precisa ser, sei lá, o as da comunicação ou do direito na rede, ser o melhor dos melhores. Não é isso. Mas estando, você precisa fazer direito. Ou seja, se você tem um LinkedIn, se você tem um Instagram, alimenta. Se você tem um Instagram, você não vai fazer dancinha se você não é o cara da dancinha. Essa é uma mulher mal-humorada, que não cumprimenta as pessoas, vai lá fazer dancinha de TikTok. Não é ela. Então, acho que você tem que... É uma extensão do teu dia a dia. Você tem que trazer algumas verdades. Você tem que se preocupar em não se expor. Você tem que ter o compliance pessoal e profissional também para não colocar tudo a perder. Tem casos e casos aí de estagiário que quer dar uma de malandro, fotografa um projeto e coloca na internet. Nossa. Teve casos disso já. Né? Ou seja, você perdeu o projeto de milhões porque teve um estagiário malandrão que foi chamado para fazer um trabalho, tirou uma foto e colocou um projeto no ar. Você vai ter de tudo. Né? Você tem exposições hoje, questão sexual, você tem, enfim. A internet pode ser muito ruim, mas ela também pode te dar muita coisa. E quando você começa a perceber isso, e você joga o jogo da internet e começa a lapidar isso no teu dia a dia, eu acho que tem muito mais ganhos do que perdas. E por quê? Porque o mundo caminha para isso. O mundo ele caminha para uma vivência mais digital, claro que sem perder o presencial e o pessoal, em termos de oportunidade. Então não que você vai ser mais feliz, até porque o youtuber de milhões é uma menina, um cara que começou no quarto sozinho falando para uma câmera, não é alguém que socializou. Tanto que você tem um monte de youtuber aí com depressão, tristeza e tal, que vem disso. Agora, é inegável que o teu alcance fica muito maior. É inegável que a tua autoridade ela se espalha de uma outra forma. E o exemplo está na tua frente. A gente nunca se viu e sempre se amou. Não, a gente nunca se viu. E você me convidou por quê? Te convidei porque te acompanho há bastante tempo. Então, e por que você me acompanha? Porque eu, Mark, faço um trabalho de posicionamento. Então, eu me posiciono para que pessoas como você me contratem, me chamem. Eu quero me posicionar como essa pessoa. Então, é um trabalho proativo da minha parte. Sem dúvida. Entende? Sem Quando dúvida. você está aqui na minha frente, você está de terno, bem arrumado, você está com cabelo, você está com um computador bacana, uma equipe bacana, um lugar lindo. Tudo isso é posicionamento. Tudo conversa. Tatuagem conversa, tudo conversa. Agora, você pode desencanar disso também. Você pode fazer do teu jeito e eu vou ter uma imagem de você. E quando você faz isso com escala, as pessoas vão interagindo com você. Se elas interagem para bater boca por causa de política, você vai ser visto de um jeito. Porque tem um negócio chamado print. As pessoas vão printar e mandar para o grupo de WhatsApp. Elas não vão virar e falar, Márcio, você tá trocando os pés pelas mãos, você está indo mal. Ninguém vai te ajudar. As pessoas vão printar e vão mandar. E quando você consegue fazer isso, como você falou, discordar de maneira elegante,
se posicionar, colocar coisas que agreguem. As pessoas estão sempre se perguntando, para que isso me serve? Se você que está ouvindo esse podcast até aqui, por que você chegou até aqui? Por que você se manteve na escuta? Porque agrega. E eu acho que quanto mais você agregar, mais você vai ter que se preparar para agregar o outro, porque as pessoas são exigentes e cada vez mais coerentes. Você sabe, você me perguntou por que eu te sigo, e sem dúvida, né? Porque eu te amei, porque eu te sigo, te acompanho. E uma das coisas que eu vejo você fazer, Mark, que é realmente impressionante, é falar de temas muito sensíveis de uma maneira muito coerente. Você se posiciona, você não é o cara em cima do muro, dá para ver claramente que você tem uma visão clara sobre as coisas. Você toma pedrada. Muito. Mas você toma com uma classe, cara. Você toma assim, tá tudo certo. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Você não parece você não tá surpreso. Exatamente. Exatamente. E você se importa, cara. Você consegue realmente, às vezes até, eu acredito, por mais que as pessoas não voltem atrás, elas param para pensar na hora de reler aquilo que foi dito, né? E isso é um trabalho muito difícil. Porque, na verdade, o que eu vejo? Ninguém quer mais alguém que está lá na internet copiando e colando notícia. Ou então replicando aquilo lá. A notícia virou commodity, né? Não tem mais valor. Então tem que ter um toque de personalidade, autenticidade. Tem que ser você, como você bem colocou. E o que eu vejo é que você vai deixar uma marca na internet, seja ela qual for. Eu tive a oportunidade de falar uma vez sobre isso. O que eu disse foi, a omissão também é uma marca. Você é o sumido. Exatamente, perfeito. Você é o sumido. Mais que sumido, você é o bunda mole. O passivo. O passivo. Né? Exato. E aí o que é um passivo? Tem a comunicação passiva, que é aquela que você só engole sapo, uma hora você explode. Você vira a música de fundo, ninguém sabe se você está falando ou você está lá, né? Você vira mobília. E eu acho que assim, você não precisa ser o mais radical, né? Vou me fazer lembrar por ser realmente o polemicão, porque você também perde oportunidade. Sim. Se eu fosse o polemicão 100%, eu não teria um contrato, porque ninguém quer. Você tem influenciadores como o Felipe Neto, que tem 100 milhões de seguidores, eu não tenho 1 milhão, mas chega a 100 milhões de seguidores, mas que certamente fecham menos contratos do que gente que tem 1 milhão. Por quê? Porque quando uma marca se associa ao Felipe Neto, e eu gosto dele, tá? Não estou dizendo que eu não gosto, eu gosto. Os haters da marca não vão atacar ele, vão atacar a marca. Sim, hoje então a marca cada pensa vez 10 vezes antes de contratar. Entende o que eu estou falando? Claro. Quando você tem, por exemplo, um time que pega, não tem comparação, mas que pega alguém que cometeu um crime, as pessoas não vão atacar o criminoso, vão atacar o time, como aconteceu com o goleiro Bruno. Sim. Óbvio, não tem nada a ver com o exemplo do Felipe Neto. Estou dando um exemplo que, assim... As pontas, né? As pessoas estão atentas hoje em dia a isso. Quando o William Vac foi convidado pela CNN, os grupos pretos, com razão, foram falar que a CNN estava contratando um racista. Ele foi racista. Ele pode não ser o mais racista, ok, mas ele foi racista. Sim. Entende o que eu estou falando? Então, assim, não dá mais para cobrir ou tampar o sol com a peneira. As coisas estão aí e as pessoas estão falando. Sim. No debate da Band, eu tenho um monte de amigo da Band, um monte. Desde as apresentadoras, das repórteres, diretores e tal. Não teve um repórter preto. Não teve um candidato preto. Num país que tem 50% de pessoas pretas. Então, assim, tem coisas que a gente tem que apontar o dedo. A questão é, como você aponta? Você pode virar para um diretor da Band e dizer, olha, o debate não tinha uma pessoa preta. Seria legal colocar na próxima. Seria um ponto de representatividade. Você pode falar isso desse jeito, a pessoa vai te ouvir. Como você pode dizer, pô, que absurdo, nananã, racista. Entende? Às vezes não foi racista, foi desatenção. Mas talvez venha de um viés racista. Ou seja, não o viés de vamos condenar os negros, mas talvez não perceber a falta. E eu acho que isso é uma questão dos novos tempos. Assim como eu também cometo vários deslizes. Talvez não de racismo, mas talvez de machismo. Talvez não de racismo, mas talvez, sei lá, um recorte de gênero, uma piada, né? Então você vai ter, todo mundo erra o tempo todo. Pode falar palavrão? Pode. Outro dia eu vi uma frase ótima do João Gordo, que ele é um filho da puta em desconstrução. Genial. Genial. E é verdade, no fundo, Mark, a gente tá sujeito. Quem se expõe tá sujeito. Né? Eu mesmo, a gente tá aqui nos 50, quase 60 episódios do podcast. Que legal. E assim, eu tenho que me policiar claro. para atender as expectativas de muita gente. Claro. Eu tô aqui representando a LEC, não só os meus interesses, né? Não é só o Márcio na física. E é um cuidado tremendo. E realmente, eu penso que o deslize por si só não é um problema, mas como você se porta a partir dele. Perfeito. Né? E tem uma questão também ali? de... Errei. Olha,
Foi mal. Foi mal, e eu acho que tem uma questão importante de você citar isso, que eu, obviamente, já errei, já troquei os pés pelas mãos, já fui, cancelado toda semana. Mas, é o que você falou, tem duas questões quando acontece isso comigo. Primeiro, embora eu perca seguidor Faz parte. Ter muito seguidor é que nem ser rico no banco imobiliário. É o mesmo efeito. Então, não é isso que me pega. Agora, me dói muito mais eu fechar uma porta. Claro. Né? Então, fechar uma porta com alguém que é bolsonarista cego ou lulista cego porque me acha isentão, não tem problema. Agora, fechar uma porta com uma empresa, porque a empresa acha que eu sou um cara racista, homofóbico, transfóbico, aí ferrou. Aí é minha credibilidade. Alguém que não me conhece tem uma imagem de mim. Não me conhece. Não vai afetar minha autoestima. Ele tem uma imagem, assim como eu tenho imagem da Xuxa, que eu nunca vi na vida. Eu tenho imagem, sei lá, do Senna ou do Obama e por aí vai. Uma imagem, a pessoa não senta na mesa com você. Mas quando a pessoa senta na mesa com você, ela conhece os teus valores e ela se sente traída, aí você tem um problema. Sim. Então eu cuido muito disso, assim, para reverberar os meus valores em qualquer mesa. Inclusive com as pessoas que eu tenho contrário contra essas pessoas na mesma mesa. Não tem importância. Eu não vou sentar na mesa com um nazista. Sim. Mas se eu tiver alguém que senta na mesa que eu discordo, eu posso falar para essa pessoa. Porque, de novo, eu não vou falar dela, vou falar das coisas que eu discordo. Aí começa uma discussão e tá tudo bem. Então, discutir não nos torna inimigos. Né? Pelo contrário, acho que a concordância pode ser perigosa. Então, eu não gosto também de ficar agradando todo mundo o tempo todo. Acho ruim para mim e acho ruim para as pessoas. Você porque não não sou eu e né? não vou conseguir. Diz a então, frase que ninguém disso, conseguiu, não vai ser você. Eu tenho uma técnica que é a seguinte. Eu não entro mais em qualquer história. Eu não comento mais tudo. Né? Já aconteceu esse tempo, mas não comento mais tudo. Então, assim, não preciso comentar da morte do Paulo Gustavo sem eu ter assistido nenhum filme. Né? Claro. Até o, sei lá, o debate. Se eu não quero comentar. Segundo, eu penso 50 mil vezes no que eu vou escrever, pensando já nos cenários. Ou seja, se eu escrever isso aqui, as pessoas vão me dizer isso. Eu banco se a pessoa me disser. Eu não vou entrar desavisado, de gaiato. Vou escrever por escrever, vou criticar. Não. Se eu criticar, alguém vai me dizer isso. Se ela me disser isso, eu banco o que eu estou dizendo? Eu tenho como provar? Então, assim, estou levando uma fake news, eu tenho fonte. Né? Então, por exemplo, no debate, teve, o Bolsonaro mentiu a cada 3 minutos. Foi dito isso. Tinha um instituto de pesquisa dizendo isso. Do Estadão, não fui eu que disse isso. O Lula trocou os pés pelas mãos, admitiu que roubou. Ele roubou mesmo? A justiça disse que sim, depois ela voltou atrás. Mas teve isso, não sou eu que estou dizendo. Então eu boto na boca de quem tem que falar alguma coisa. Eu não fico pegando para mim esse tipo de coisa. Eu trago o fato e argumento em cima daquilo. Claro, eu sou um cara que tem um passado, eu sou um cara que tem um viés, eu sou um cara que tem uma visão de mundo e uma opinião. Quanto menos eu der opinião, talvez seja melhor, mas sempre vai ter. Você sempre vai enxergar o mundo com teus óculos. Então, o que acontece para mim que é ideal eu apanho dos dois lados, ou seja, eu não fico só de um lado, que é bom para mim. E segundo, eu sou perdoado rápido. Talvez não por aquela pessoa, mas pelo mercado como um todo. E por quê? Porque é o que você falou, as pessoas percebem que não foi uma questão tomou partido, embora eu tenha meu partido. Claro. Não partido político, mas os meus partidos, Sim. as pessoas por quem eu brigo. E depois, eu acho que eu tenho uma questão que é importante para todo mundo aqui, que é mais do que credibilidade. Você tem crédito. Então, assim, o Mark errou. Mas não é um cara que apareceu ontem e saiu do Big Brother com 30 milhões de pessoas e que ninguém conhece o passado. Tem uma história. É uma história que você foi construindo, mas, ali atrás ele não errou. Quando precisou, embora o brasileiro tenha memória curta, e eu não seja um cara público, sou um cara público, né? As pessoas têm esse referencial. Talvez se amanhã eu virasse um cara de 10 milhões de seguidores e 9 milhões nunca tivesse ouvido falar de mim, talvez se eu fizesse uma besteira, esse Mark, não. Que nem as mais de 1.000 pessoas que pararam de me seguir porque eu fiz uma análise do Bolsonaro e uma do Lula. E apanhei dos dois lados. Ou seja, estou no caminho certo. Sim. Mas 1.000 pessoas deixaram de me seguir. Certamente são 1.000 pessoas que começaram a me seguir por causa de uma fala. E que elas vão fazer falta? Talvez façam. Mas tudo bem.
Eu tento acreditar que não. Eu acho que essas pessoas que vão, fica só quem tem que ficar, Mark. E tá tudo certo. Sabe quem me lembrou? Eu não sei se você acompanha, o Fábio Rabin, humorista. Super. Ele bate nos dois. Não, mas é diferente. Né? Não, mas quero dizer, ele sofre... Não, estamos indo pros extremos. É piada, é humor, é escrachado. Não é nada disso. Mas ele apanha dos dois. Ele é um gênio, ele fica... né? Ele é um gênio. É um gênio. Eu acho ele um gênio. Traz ele aqui, não vai te trazer problema nenhum. Não, eu já levei ele ao Congresso Internacional de Compliance. Aliás, fica aqui o merchan. Nós teremos Congresso Internacional de Compliance em setembro. É um evento de 3 dias. A gente... Por quê? Eu queria me convidar, mas eu vou estar fora. Vou estar no Cairo. Você vai estar fora o mês todo de setembro? Até 25. 20, 21 e 22 de setembro acontece o Congresso. E eu vou te falar que já, só de seu nome ter sido aventado aqui no LecCast, a turma de eventos já ficou, não, veja com ele e tal. Se é possível, seria possível. Eu ia adorar, claro. E é um evento de 3 dias, 1.000 pessoas, é super legal. E eu levei o Rabin num almoço. Que coragem. Imagina, no meio do ambiente de compliance, justamente a gente tinha ali um desafio que era quebrar o almoço em 2 turmas. Então, uma parte ficava assistindo ele, uma parte estava almoçando e chamamos ele para conversar. Falou, Rabin, zoa o que você quiser, mas vamos fazer alguns combinados aqui, ó. Claro. Grupos assim, assado, não. Claro. Piadas homofóbicas, não. Então, eu acho que o Rabin, assim, embora ele vá para os extremos, você vê que no final das contas, existem outros humoristas, que eu não vou citar nome para não dar palco, claro. que escorregam nesse tema, mas você percebe que é uma escorregada, primeiro, proposital, e segundo, rasa. O Rabin, ele vai até um certo ponto, ele fala de tudo, mas é o jeito que ele fala. Sim. Então, você vê que é um negócio muito mais na zoeira e tal, do que uma coisa maldosa. E tem humorista que, entre aspas, acha que tem licença para matar. Tem. Então, de novo, não é o que você fala, muitas vezes, mas é o como você fala. É verdade. E no final lá foi tudo super bem. Bom, bom, senão você não teria nem podcast. Né? É verdade, teríamos sido cancelados. Não, e ele realmente fez piadas de outras coisas. Ele fez piada com o nome das pessoas, como ele sempre faz, da onde você vem, onde você conheceu sua esposa, coisas que ele faz com uma propriedade, porque, de rapidez novo, de raciocínio. Se ele vira e começa a virar o homofóbico da história real, o escroto da história real, as pessoas não vão mais no show. Exato. Não tem jeito. Todo mundo tem um chefe. É verdade. Mark, o tempo tá voando. Mas eu tô aqui para isso. E eu não queria... eu queria... Tem 2, pelo menos, perguntas aqui das 27 que eu preparei, que eu queria te perguntar porque eu vejo o que acontece. No LinkedIn, em especial, muita gente começa... publica um artigo aqui, aí passa 3 meses sem publicar, publica outro artigo lá, e aí vê, de repente, uma pessoa que se destaca muito e fala assim, esse cara deu sorte. LinkedIn Top Voice, o que esse cara fez? Eu sou melhor que essa pessoa. Então, as pessoas têm essa sensação de que quem deu certo a expressão do futebol é a vaca em cima da árvore. Né? Ninguém sabe como subiu, mas vai cair a qualquer momento. Uhum. Eu queria que você opinasse sobre isso e orientasse as pessoas a como usar essa ferramenta poderosa, até para quem pensa um dia como me tornar um Top Voice. É claro, isso talvez seja um passo lá na frente, mas qual que é o caminho para usar o LinkedIn e ter resultado? Porque pode ser frustrante para muita gente essas pequenas tentativas sem um resultado claro. Olha, tem uma frase que diz o seguinte: sorte é o nome daquilo que vagabundo dá ao sucesso do próximo. Sorte é o nome que o vagabundo dá ao sucesso do próximo. O que é uma pessoa vagabunda? No mau sentido, uma pessoa que não arregaça as mangas para fazer. É muito fácil, né? Você chamar de sorte alguém que deixa de ficar com a família, que deixa de trabalhar, que faz de madrugada, que vai no evento e se aplica. É como se falava do blogueirinho. Ela é blogueirinha. Aí a pessoa vai lá e ganha milhões depois, esquece que as primeiras fotos eram horrorosas, que era um batom rosa que não tinha nada a ver com aquela roupa, que a pessoa assassinou a Lei Maria da Moda. Já viu esse funk? Não. É como é que é? Tananana, isso que é foda. Eu vou pegar aqui pra você. Mas é o seguinte, o que eu quero te dizer pode falar palavrão nesse podcast. Pode. A pessoa não dá... É um podcast para adultos. É um podcast para adultos. A pessoa não dá esse valor. Aqui, ó. O Michel, ele foi enquadrado na Lei Maria da Moda. Você conhece um cara que agride a moda? Então manda pra ele, vai. O patrocínio tá forte, usa Oakley com Lacoste, o tênis da Puma Disc e o boné da New York. Isso que é foda, isso que é foda. Acabou de ser preso na Lei Maria da Moda.
Então, é isso. Então, Muito no começo, bom. você é humilhado, no começo riem de você, no começo... Vira blogueirinho, Você não blogueirinho, trabalha, blogueirinho. você fica não sei o que lá. Todo mundo vai te criticar. Agora, quem se mantém, quem banca suas ideias, quem acredita naquilo que faz e consegue romper essa arrebentação, é a pessoa que fica. E aí, quando ela fica, depois de 1 ano, 2, 3, vem alguém para te dizer isso. Então, o que eu tenho para dizer? Primeiro, não adianta você ter consistência um dia só. Não adianta você ir numa pizzaria comer uma pizza maravilhosa e na semana seguinte ela tá ruim. Então você tem que ter recorrência. Você precisa ter consistência, que é a qualidade, a firmeza, a entrega, a excelência, mas de forma recorrente. Você precisa ser bom quase sempre. Ou seja, não adianta você ouvir um podcast aqui que tá ótimo e na semana que vem ver um convidado xoxo. Não adianta você estar ótimo, se preparar nas perguntas, na semana que vem fazer de qualquer jeito. Isso é inconsistência, que no final é uma falta de recorrência. Então, o ideal é você ter a consistência. Ou seja, você fazer direito, fazer legal. Você se colocar uma meta no sentido de recorrência. Então, você alimentar aquela rede para você ser percebido como uma fonte de alguma coisa boa. Então, você me disse, a LEC é acompanhada por mais 130 mil pessoas nas redes e no podcast e tal. Por quê? Porque as pessoas se fidelizaram à qualidade da LEC nas produções de conteúdo. Sim. Você faz uma vez por ano, a pessoa esquece. Imagina o seguinte, quantos podcasts tem? Quantas conversas jurídicas tem? Quantos influenciadores jurídicos hoje em dia já tem? A pessoa percebe que você faz uma vez por ano, ela vai voltar uma vez por ano. A pessoa percebe que você faz toda hora, ela já te tem como uma fonte. É como eu tenho uns podcasts, por exemplo, que eu escuto, que são podcasts de notícias. Hoje eu não consigo mais não escutar. E eu tenho um podcast na Jovem Pan chamado Auto Performance. Faz tempo que eu não publico, porque, na verdade, como eu tive essas intercorrências pessoais, acabei dando uma desanimada geral da nação. Não com o podcast em si, mas com as minhas produções. Claro. Então, eu perdi em recorrência. Mas eu tento ser consistente. Eu tento, pelo menos, manter a minha qualidade. Talvez um pouco menos no ritmo, mas manter a qualidade. Ou seja, o que eu tenho para te dizer aqui é o seguinte. Não adianta você ter uma rede e não alimentar. E não adianta ser bom um dia só. Isso, viralizar. Uma viralizar e acabou. Irritou, como os caras dizem no Twitter, né? Irritei. Não adianta. Você tem que estar lá consistentemente para as pessoas te enxergarem como alguém que agrega. Então, o podcast, LEC, o Márcio é muito bom, o cara se prepara sempre. Eu gosto de ouvir ele porque ele tem perguntas, ele presta atenção. Aí o cara começa a te olhar como alguém diferenciado. Porque, de novo, a massa é muito grande. Já cansei de sentar com gente para entrevistar, não para ser entrevistado, para entrevistar. E essas pessoas me dizem, nossa, mas você foi a fundo. Nossa, puta, eu nunca falei isso. Nossa, eu extraí um negócio diferente aqui. Por quê? Porque eu me preparei. Sim. Entendeu? E aí fica uma marca minha, que é o que você falou. Qual é a tua marca? Uma pessoa que se prepara, uma pessoa que responde os comentários, porque eu sei que as pessoas leem os comentários. Sim. Né? Sem agredir, sem humilhar, sem diminuir. Pessoa que me escreveu um comentário com português errado. Eu não vou virar pra eu vou aprender português. Não vou fazer esse papel. Claro. E você cuida 100%? LinkedIn, Instagram é sempre Infelizmente, sim, porque me toma um tempo do cão. E aí eu percebi o seguinte, que claro que eu não precisaria, entre aspas, né? Mas você tem muito influenciador hoje que posta vídeo de WhatsApp. Por quê? Porque bota na mão da equipe e a equipe faz qualquer coisa. Então ele perde um pouco desse referencial e dessa identificação. E uma coisa que funciona muito, interagir. Responder a comentários, responder a críticas, responder a elogios. A rede é social, né? A rede é social. Mas antigamente eu não fazia isso. Eu deixava a pessoa postar IF. Não porque eu não queria, porque eu achava que já postei e saí correndo. E eu percebi que eu comecei a perder valor com isso. E eu comecei a recobrar valor quando eu comecei a interagir. Mark, sem palavras para te agradecer, assim, papo riquíssimo aqui. Eu tenho certeza que será o primeiro de outras iniciativas com a LEC, porque, poxa, você deu um show aqui. E nós temos uma tradição no LECcast, eu vou te dar alguns segundinhos para pensar enquanto eu faço um convite aqui, mas de deixar uma recomendação, uma dica, um livro, alguma coisa que você queira falar sobre comunicação para essa galera executiva que está nos ouvindo aqui. E a você que nos acompanhou até aqui, eu quero te convidar para participar do Congresso Internacional de Compliance, que nós falamos, acontece nos dias 20, 21 e 22 de setembro, aqui em São Paulo, no Vila Blue Tree,
onde estarão reunidos grandes executivos de compliance. Mário Sérgio Cortella estará conosco e você não pode ficar de fora. Então, acesse congressodecompliance.com.br e faça a sua inscrição. Mark, o que você gostaria de deixar para essa turma que nos ouviu durante 1 hora aí? Nossa, bom, primeiro agradecer todas e todos que estão ouvindo, que chegaram até aqui, que vão vir em qualquer tempo. Dizer que eu estou muito honrado porque é um podcast sério, embora leve, mas sério, né, de um tema que eu gosto particularmente bastante. E se eu puder recomendar um livro, deixa eu pensar. Eu não leio tanto, tá? Deveria ler mais. Pode ser outra coisa. Se você não, viu eu gosto, por exemplo, seriado, de um livro... uma série, quer dizer. Eu gosto das visões, talvez não em livro só, mas das visões do Yuval Harari. Eu acho que ele tem visões de mundo muito interessantes, que antevêm temas. Então, eu, por exemplo, li um que chama Cartas da Pandemia, em que em 2020 ele já falava como ia ser esse mundo. E ele tem uma clareza de raciocínio e uma amarração de raciocínio que é simples, porém muito poderosa. Então, acho que o Yuval Harari é um cara para ser seguido. Ele faz esse tipo de pensamento no Instagram dele. Cansei de escrever. Ele nunca me respondeu, mas tudo bem, eu tentei. E aí eu acho que ele é um cara para ser seguido. Eu acho que ele é um cara para ser filmes, todos com Ricardo Darín, né, ator argentino. Acho que todos os filmes dele são muito bons. E eu vejo que, assim, talvez fazer o que vocês estão fazendo aqui, talvez ampliar o leque de podcast. E aí existem podcasts de notícias, podcasts mais leves, mais específicos. Eu vejo que o podcast, como vocês estão fazendo aqui, ele tem sido uma ferramenta que é indissociável. E basta dizer hoje que, além dele ser um braço, ele já entrou no espectro político. Ou seja, candidatos e mais candidatos, presidente, ex-presidente, entre outros, têm ido a podcasts, claro, já entendendo essa ferramenta como um braço da comunicação. Né? Você tem filhos? Não. Tem uma menina. Uma menina. 10 Quantos anos? anos? 10 anos. Certamente ela já conversa com a Alexa, certamente ela já fala com a Siri. Sim, sim. E os meus de 6 e 8 também. Então isso se chama era da assistência. Você vai ter os assistentes, as assistentes virtuais. Então a voz, cada vez mais, ela vai ser muito utilizada para pedir, para falar, e eu acho que o podcast também vem para isso como um braço da comunicação. Então, aumentar o leque, o escopo da nossa nutrição de informação e, acima de tudo, Márcio, eu acho que uma palavra aqui que é fundamental, curadoria. Aquilo que você põe para dentro. Quem você está ouvindo? Quem são os teus influenciadores? Eu sei quem foram os teus primeiros influenciadores. Teu pai e tua mãe. Claro. Né? Sem dúvida. Só que a gente esquece. A gente pega 3 ou 4 ferradões e se mantém neles. E tá errado. Né? Os primeiros influenciadores são os nossos pais. Então, ouvir mais atentamente quem tá perto, selecionar melhor aquilo que você lê, que você põe para dentro, porque é que nem comida. Se você comer bem, ótimo. Se você comer mal, você sabe o resultado. Eu achei muito legal descobrir que você também faz essas coisas, porque eu faço de escrever para pessoas que parecem distantes e às vezes as coisas acontecem. Já escrevi para você outras vezes, você já me respondeu. Já me respondeu com a maior educação do mundo. E está aqui hoje conversando comigo. Uma vez eu escrevi para Dan Ariely, que é um TED Speaker também, que fala de assuntos super legais para a gente. E ele me mandou um vídeo lá de Israel para a abertura do Congresso Internacional de Compliance. Então essas coisas acontecem eventualmente. Você sabe quem que responde? Eu sou diretor da Confederação Israelita do Brasil, CONIB. Sim. E a CONIB fui convidado pelo presidente Cláudio Lotenberg, pelo Daniel Bialski, que você deve conhecer Biba, bem, claro, advogado, claro. Biba. Presidente da Hebraica. Ex-presidente da Hebraica, Ex-presidente né? da Hebraica, sim. E tô nessa gestão. E teve um evento da CONIB no ano passado, sabe quem gravou um vídeo? Um cantor que você deve conhecer bem, que é o David Broza. David Broza é um cantor israelense, que é tipo, sim. sei lá, o roqueiro de Israel, o maior roqueiro da história de Israel e tal. E agora ele tá no Instagram, acho que ele tem 8 mil seguidores só. Super pouco. Super pouco. Mas o cara gravou um videozinho para mandar. Ou seja, tem pessoas super acessíveis, que são icônicas, e tem pessoas que nunca vão te responder, que não são ninguém. O importante é continuar tentando. Exatamente. Mark, obrigado de coração, foi um prazer, cara. Obrigado. Posso deixar minha arroba, já que o telefone de contato não dá? Você deve deixar não somente sua arroba, mas onde te encontrar. Eu tenho certeza que eu vou só na arroba. Só na arroba. Só na arroba. Todas as arrobas iguais. Arroba Mark Tawil. MarcTawil. Aliás, essa é uma dica, viu, Márcio? Toda vez que você tiver uma rede social, idealmente é você manter a mesma foto e a mesma arroba, com poucas variações. Por quê? Porque não adianta você colocar o loiro casado 36, né, @hotmail, estão rindo, né?
sala de bate-papo azul do UOL e depois colocar Marcinho Advogado ou colocar Márcio Leque, fotos diferentes, as pessoas não te acham. Então, idealmente é colocar a mesma foto e de preferência a mesma arroba. Marco, eu tinha um monte de pergunta para você Pode aqui. fazer mais umas 3 para eu responder rápido, vai. De táticas, mas eram táticas. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero fazer um outro papo. Vamos. Um outro momento a gente fala... Top. Porque assim, a gente falou muito estratégico. Eu acho que eu gostei do papo porque ele foi macro, ele foi... A gente pode fazer um próximo Grandes tático temas. e operacional. Tático e... Exatamente. Vamos. A gente sai da estratégia, vai para tática, vai para aplicação prática e eu acho que isso... Eu tô com umas ideias aqui. E Minha como tem cabeça muita tá... gente ouvindo, eu queria também deixar claro que o meu trabalho hoje é dividido em 3 frentes. Na verdade, a meu papel principal na vida é ser pai, né? Da Core e do Josh, e do Vira-Lata Wood. Nas horas vagas, sou comunicador. Sim. E o meu trabalho é dividido em 3 frentes. Uma delas é in company. Então, você faz em company faço também. Muito. Eu vejo muito. palestras em company. Palestra em company. Porque você tem a questão da palestra e tem a questão da educação corporativa. Eu assino um curso na HSM University, sou instrutor do LinkedIn Learning, mas eu faço muita empresa. Então, quem estiver ouvindo e Show. quiser contratar esses Eu não workshops tenho a menor dúvida que vão e atrás de palestras você. empresariais que falam de LinkedIn, que falam de comunicação, falam de real skills, de gestão humanizada, aqui estamos. E você para pensar, Mark, hoje o que a gente vê muito é que as empresas têm dificuldade de se comunicar em nome da empresa, PJ. Super, A comunicação super. dos profissionais lá dentro, esse tipo de orientação que você pode dar, Super. traz muito valor porque promove, né? Promove Sim. de verdade. CEO falando, né? Os diretores, Super. a gerência Mas falando. você tem que ter uma unidade de time. Claro. Se você tiver um time que não conversa, por exemplo, Paris Saint-Germain, você tem um Mbappé, que é um gênio, você tem um Neymar, que é um gênio, você tem um Messi, que é um extraterrestre, e o time não ganha. Por que não ganha? Ou não ganha grandes competições? Porque você não tem uma unidade. São estrelas que não conversam. Aí você tem times menores que têm uma unidade e uma força de time, e o time vai mais longe. Por isso que você vê um monte de startup dando banho em empresa grande. Por isso que você vê pequenos escritórios dando banho em escritório grande. A molecada de hoje não quer trabalhar nos grandes escritórios por trabalhar, como na nossa época. Preciso estar nesse ou naquele, pô, é meu sonho. Não tem mais sonho. É quem te paga direito, quem te trata bem, quem melhora a tua carreira e tudo bem. Não tem mais esse apego que a gente já teve. Então o mundo mudou. E quem não entender isso está fora do game. Faz todo sentido. E você dizia palestras, eu acho que eu te cortei no terceiro. Imagina, eu tenho 3 frentes. Business Influencer, Tá. que aí eu faço o trabalho para marcas. Então, hoje tem algumas marcas que me patrocinam. O próprio Shark Tank, né? Você comenta. Sou embaixador do Shark Tank. Embaixador do Shark Tank. Sou embaixador do Instituto Ayrton Senna. Que legal. Mas aí é voluntário. Tá né? bem. Shark Tank, Claro. por incrível que pareça, é voluntário. Mas assim, eu tenho produção de conteúdo, então eu tenho uma coluna em Época Negócios, chama Futuro do Trabalho, Show. um podcast na Jovem Pan, sou conselheiro da revista HSM. E na questão de educação, eu tenho um curso na HSM que eu assino, tenho o LinkedIn Learning e tenho a pós-graduação da USP, que eu sou professor. Mas Que tudo legal. isso é minha produção. O que eu vendo é o Business Influencer, Tá bem. os cursos, eu vendo aulas, né, como eu vou dar uma aula, palestra e esses workshops de comunicação para empresas. Mark, demais, cara. Obrigado mais uma vez. Obrigado você, querido. Foi um show. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre compliance, acesse lec.com.br. Valeu!